Agora que estamos avançando na segunda parte de Osama Ranking, conhecemos vários personagens, entre eles 4 grandes guerreiros, os guerreiros do rei Bossi. Em outras fontes chamados de 4 reis celestiais, apesar de eu não ter visto esse nome no mangá. Então eu vou chamar de os 4 grandes guerreiros do reino do rei Bossi. E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e vamos falar dos 4 grandes guerreiros do rei Bossi. Vamos falar sobre cada um, sobre suas características, suas histórias de origem até se tornarem membros da unidade de elite do grande rei. Vale lembrar que o rei Bossi, após conquistar grande poder e vencer aquela guerra contra os ogros, decidiu construir um grande reino, um reino que asseguraria tempos de paz para o seu filho, o Bode. Com isso, grandes guerreiros foram atraídos para fazer parte do exército poderoso do novo grande rei. Naturalmente, um grande guerreiro, o rei Bossi, passou a examinar o seu próprio exército, até que alguns guerreiros passaram a chamar a sua atenção. Então o rei decidiu fazer destes soldados membros de sua unidade de elite, uma defesa forte, pessoas poderosas com quem ele poderia contar para grandes funções no reino. E o primeiro grande membro da elite de guerreiros do rei Bossi é Apeias, o lanceiro. Apeias era muito talentoso, transbordava talento. Porém, um detalhe o impedia de se tornar um grande guerreiro. Ele era um covarde. Mesmo assim, Bossi fez dele um servo, e parece que antes de todos os outros guerreiros. E ao contrário do que o próprio Apeias esperava, ele foi treinado não pelo Bossi, e sim pela Mirandio. A Mirandio entrou em seu caminho e ela prometeu lhe dar poder, e o seu treino era enfrentar criaturas horrendas, trazidas sabe-se lá de onde. E com o passar do tempo, misteriosamente, Apeias superou o seu medo, se tornando forte e poderoso. Inclusive, os soldados do castelo percebiam que Apeias se tornara inexpressivo, alguém frio, alguém que não dava para saber o que estava pensando. E um dia, carregando um grande monstro em seus ombros, ele foi reconhecido pelo rei Bossi, se tornando assim o lanceiro do rei. Apeias se tornou então o lança do rei. Não por isso, a sua arma principal é uma lança, arma com a qual ele mostra extrema habilidade, sendo capaz de derrotar grandes monstros. Uma cena famosa de quando conhecemos Apsu no anime é ele no topo do castelo se equilibrando em sua lança. E mesmo dessa longa distância ele conseguiu lançar a sua lança para separar a briga ali do Daida e do Bode. Um grande mistério de Apis é a sua lealdade a Mirandio, uma lealdade quase que incondicional. Mesmo que ela tenha sido responsável pelo seu treinamento, isso o coloca em constante contradição com seus ideais, afinal, ele é totalmente leal ao rei Bossi. Ele votou contra o rei Daida ser rei. A última ordem do rei Bossi era que Bode se tornasse o novo rei, e assim ele votou. E isso lhe custou a sua cabeça. Bebin foi encarregado de eliminar. E Apis venceu Bebin, se provando mais forte do que o Bebin. Mais tarde, ele seria convencido por Mirandio a seguir os seus cruéis e malignos planos. O segundo grande guerreiro, o escudo da rainha, Dorshi, ou Dorshi, vamos chamar ele de Dorshi. Originalmente, Dorshi foi reconhecido como o homem mais forte do reino, força física mesmo. Consequentemente, ele era o lança do rei, o homem mais próximo do rei a defender o rei. Porém, este posto foi colocado em dúvida pelo próprio rei, ao acreditar que Dorshi não tinha um coração frio o suficiente, um guerreiro que poderia executar ali a sua defesa. E para confirmar isso, ele foi designado para ser o escudo da rainha. Ele ficou decepcionado a princípio, mas o rei fez um acordo com ele de que se ela não merecesse a proteção dele, ele poderia voltar ao seu posto antigo. E foi conhecendo o verdadeiro lado de Healing que Dorshi se convenceu de que valeria a pena defender a rainha. E quando ele foi reportar isso ao rei, o rei teve a sua confirmação. Dorshi tinha o coração mole demais e realmente ele era a pessoa certa a defender a rainha. E assim ele se tornou o escudo da rainha, dedicando a sua vida em protegê-la. Dorshi é um gigante extremamente musculoso. Por baixo de sua roupa existe uma armadura, placas de aço, um metal totalmente resistente ali a armas letais. Porém, abaixo das placas, seus músculos são sua verdadeira força. As placas servem como limitadores de seu poder. Só que ao tirar essas placas, a sua pele se torna exposta, sendo também o seu ponto fraco. Seus grandes feitos foram proteger a rainha Healing
enquanto ela sofria uma tentativa de assassinato. Ele matou com as próprias mãos 3 cães do submundo. Nessa ocasião ele tomou muito dano. Suas armas são 2 escudos redondos pontiagudos. Arma essa que defende e também possibilita o ataque. Tudo isso com muita força bruta torna o Dorshi um tanque perfeito ali para atrapalhar os planos da Mirandio, já que essa queria matar a Hylian, aquela a qual ele defende com sua vida. Mais tarde, novas armas foram adicionadas ao seu arsenal. Lâminas que saem de suas costas, podendo aí ferir qualquer inimigo que esteja ali tentando o matar. Parece que essas lâminas foram implementadas especificamente para lutar contra aqueles cães do submundo. Aproveita essa mini pausa para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais vídeos como esse. E é isso aí, bora lá pro próximo guerreiro. Terceiro grande guerreiro, o Encantador de Cobras. Tá, para de ser quinta série, essas piadinhas manjadas aí. Ai, que delícia! O Mestre das Serpentes, melhor assim, Bebin. Esse cara é misterioso, esse cara é mal encarado. E olha só que curioso, o Bebin foi notado pessoalmente pelo Rei Boss após ver ele cuidando de cobras, cuidando de serpentes. E justamente quando ele estava cuidando da Mitsumata, o Rei Boss o reconheceu como Mestre das Serpentes. Ele serviria aí mais como o setor de inteligência do reino, além de ser um espião formidável. O Bebin achou a Mitsumata quando ela era apenas uma pequena cobrinha, logo após ela ter sido salva pelo Bode e pela Hylian. Nessa época, ela ainda continuava sendo perseguida e vítima de maus tratos. Ele pegou a pequena cobrinha, cuidou dela, achou um lugar para ela ficar naquele reino, aquela grande toca subterrânea, e com essa proteção a Mitsumata jurou lealdade ao Bebin, bem como todos aqueles filhotes que ela ia ter ao longo do tempo, então ele realmente se tornou ali o mestre das serpentes. Como eu disse, a aparência do Bebin não inspira confiança, ele pode ser confundido com um vilão à primeira vista, mas pelo contrário, o Bebin é extremamente leal ao reino e também a todos os membros da família real. O Bebin é muito hábil e tem uma espada totalmente ondulada, o que parece ser uma espada de um assassino. Ele é um cara muito forte e reconhecido, não forte o suficiente para ser aí um mestre da espada, mas sua habilidade o fez ser tutor do príncipe Daida, o segundo príncipe, e a habilidade do discípulo do Bebin foi reconhecida quando este derrotou o capitão dos soldados mercenários. O Daida ficou bravo. Seus verdadeiros poderes são um mistério, já que ele perderia no quesito de força até mesmo para os outros membros da unidade de elite do Rei Boss. Parece que o seu trunfo está na inteligência, ele tem uma rede de informações, informantes e executores. Ele sabe de tudo o que está acontecendo no reino. Foi ele que capturou o Kaji tentando extrair informações. Ele sabia do plano de matar o Bode muito antes de acontecer. Com suas informações ele consegue se antecipar de tudo. Ele sabe que o Daida está sendo influenciado pelo espelho maligno. Ele colocou o Kaji como protetor do Bode antes de tudo acontecer. E Daida tem extrema confiança em seu mestre, tanto que confiou ele os trabalhos sujos como assassinar o Apeias e todos aqueles que apoiaram o Bode ser o novo rei. Só que ao enfrentar o Apis, ele acabou sendo empalado, mas foi resgatado pela Mitsumata. E finalmente o último grande guerreiro do Rei Boss, Domas. Esse é o mais novo entre os grandes guerreiros, ele é o mais convencido também, e ele é o mais insatisfeito, digamos que ele tem até um certo problema de caráter. Ele começou a servir o Rei Boss querendo fazer parte da elite dos soldados, ele queria ser um campeão do Rei Boss, ele admirava o Rei Boss ao extremo, e baseava o seu estilo de espada no estilo implacável do Rei Boss. Domas é muito forte, um gênio da espada, ele criou um novo estilo de espada, ele foi capaz de bloquear até mesmo um golpe do poderoso Rei Gigante. Reconhecendo isso, o Boss conferiu a ele o título de Mestre da Espada, o Grande Mestre da Espada. Como novato no exército, ele derrotou todos os soldados do reino. Ele pratica todos os dias com a sua espada, fazendo até 10.000 balanços. Assim que teve a sua habilidade e força reconhecido, ele foi designado a ser o tutor do pequeno príncipe, o Bode. Domas ficou extremamente emocionado e jurou cumprir ali a sua missão de treinar o pequeno Bode. Só que essa viria a ser a sua maior frustração. Ele não conseguiu ensinar o Bode como ele queria. Por ser cabeça dura e pouco flexível, ele não conseguiu adaptar um treino para o pequeno príncipe, que não tinha força. Só que ele teve muitos feitos positivos. Ele foi um dos poucos a aprender a linguagem de sinais. Porém, por sua falha de caráter, era facilmente manipulável e logo se viu envolvido em uma grande trama de traição
e guerra de poder. E tudo isso o levou a atentar contra a vida do seu próprio pupilo. Após se sentir culpado por tentar tirar a vida do seu próprio pupilo, ele decide arrancar a própria mão, a sua mão mais importante no manejo da espada. Mais tarde, foi encorajado pelo Rokurou a enfrentar os seus erros e tentar consertar a situação. Ele implantou uma espécie de mão mecânica no lugar de sua mão e com isso foi capaz de voltar a manejar a espada. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer os 4 grandes guerreiros do Rei Boss. Deixe aí nos comentários qual é o seu guerreiro preferido. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau!